A Rede Globo está produzindo material em favor da campanha do Flávio Bolsonaro. E não vamos pensar que existe inocência na Globo. Afinal de contas, estamos falando da maior emissora do Brasil, que tem uma equipe de redação e jornalismo que sabe produzir bons textos e sabem sim se comunicar com a maioria da população. Ajudaram, o bolsonarismo a ser criado a partir de 2015. Em 2022 eles acabaram ajudando um pouquinho, o Lula, lembremos, daquele momento em que o William Bonner falou que o Lula não devia nada para a justiça, aquilo ajudou demais. Só que agora o jogo mudou e o candidato deles, ainda que eles nunca possam declarar isso, é o Flávio Bolsonaro. E eu vou provar aqui. O Bruno Guzzo compartilhou um trecho de uma matéria do Jornal Nacional que eles tiveram que desmentir uma fake news que o Jornal Nacional soltou, dizendo que o Brasil não tinha refinarias. E aqui ele coloca que tem 10 refinarias. E a imprensa não gosta muito desse negócio da Petrobras produzir refinarias. Eles querem privatização total. O Bolsonaro vendeu aí 3 refinarias. Onde as refinarias foram vendidas, o combustível é mais caro. E tá aqui a Globo tendo que desmentir, voltar atrás, na verdade, O Bruno Guzzo colocou aqui, o Jornal Nacional teve que voltar atrás depois de tentar menosprezar a nossa produção de combustíveis. Lembrando que hoje um dos maiores itens de exportação do Brasil é o petróleo, e a Petrobras aumentou a produção de petróleo. Bom, tem um detalhe aqui também que a gente precisa falar. O momento agora é de termos pragmatismo total. O Brasil não pode vender a Petrobras. Tomara que o Lula seja reeleito, porque se o Flávio Bolsonaro vencer a eleição, dificilmente a Petrobras continua sendo do Brasil. Provavelmente ele vai entregar ela para algum país lá dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, talvez para Israel, talvez para a Arábia Saudita, ou vai entregar para os Estados Unidos. Nosso petróleo, nossa riqueza vai ser entregue porque ele é entreguista. Ele não é nacionalista, ele é entreguista. Mas é necessário fazer crescer o debate em favor da exploração do petróleo na margem equatorial. Tem que ser explorado. Não dá mais para esperar. Essa guerra do Irã mostrou que o Brasil tem que aumentar a produção de petróleo e tem que aumentar a capacidade de refinar o petróleo, os derivados de petróleo. Produzir mais diesel aqui no nosso país, para não ter que importar tanto. Esse é um fato. Então, seria importante, que o PT colocasse isso na campanha eleitoral de 2026, uma espécie de reedição daquilo que Getúlio Vargas falou, O petróleo é nosso, o petróleo tem que ser nosso, e não dos Estados Unidos e nem da Arábia Saudita. E isso, para ele continuar sendo nosso, o Flávio Bolsonaro não pode vencer a eleição. Eu digo Flávio porque é ele que vai disputar o segundo turno com o Lula. Bom, antes de continuar, tá aqui o Live Pix. O canal precisa disso. Todo e qualquer canal aqui da internet precisa de dinheiro para poder continuar existindo, senão o trabalho tem que parar. E não é só a Voz do Cerrado, são todos os canais. E aí quem vai reinar absoluto aqui na internet é a extrema-direita, Então, quem quiser ver a esquerda atuando por aqui, manda um Pix, Tem aqui o Live Pix e tem aqui também o QR Code, O QR Code tá aqui, ó, direto, Que é o Pix do Cerrado, @gmail.com, e aqui também na tela. Então vamos aqui continuar, E vamos ver o Jornal Nacional tendo que voltar atrás, entre aspas, porque soltou uma fake news. Eu acredito que não tem nada de inocência nisso aí, mas deu material para os bolsonaristas espalharem nas suas redes e fortalecer o bolsonarismo e até atrapalhar a percepção de quem não é bolsonarista e está aí avaliando o cenário para saber em quem que vai votar, se é no Lula ou se é no Flávio Bolsonaro. Vamos lá. E agora um esclarecimento. Ontem, numa reportagem do Jornal Nacional sobre o aumento da inflação, em março, o professor de economia do INSPER, Otto Nogami, afirmou em entrevista que o país não tem refinarias. Professor do INSPER falou que o Brasil não tem refinaria. O Jornal Nacional não checou a informação, sendo que a gente vive vendo os setores da grande imprensa criticarem as refinarias de petróleo, porque eles querem que elas sejam privatizadas. Bom, o Jornal Nacional noticiou a venda das refinarias que o Bolsonaro privatizou, Então, eu não acredito que tenha sido um erro. E, portanto, precisa exportar o óleo bruto e importar o derivado. Em nota à nossa produção, a Petrobras informou que tem 10 refinarias espalhadas em diferentes regiões do país e é responsável pela produção no Brasil de mais de 70% da gasolina e do diesel consumidos nacionalmente. É totalmente razoável suspeitar que foi má-fé, infelizmente, da Globo e do Jornal Nacional. Então, o que acontece? É preciso fortalecer
a Petrobras atuando em defesa de combustíveis mais baratos para a população, o que vai ajudar a controlar a inflação, principalmente em tempos de guerra, né, que o barril de petróleo disparou, e se produzir mais petróleo aqui, se refinar e produzir os derivados aqui, levando muito mais em consideração o preço de custo e a sustentabilidade da empresa, ao invés da remuneração dos acionistas, é claro que teremos combustíveis, principalmente o óleo diesel, mais barato para poder controlar os preços e evitar a terrível carestia, que é muito nociva para a maioria da população. Então, tá aí, né, vamos dizer assim, um discurso de campanha para o PT e para o Lula. Não vender a Petrobras e explorar o petróleo da margem equatorial. Ainda que a Marina Silva não queira, mas a maioria do povo brasileiro quer, e vai ser bom para o Brasil se o petróleo da margem equatorial for explorado. O Brasil vai ganhar mais dinheiro com isso e nós teremos uma maior oferta de combustíveis e com certeza isso vai fazer o preço baixar nas bombas dos postos de gasolina. É isso aí, tem que deixar de depender do mercado internacional, é hora de buscar a autossuficiência. Agora eu vou voltar aqui e veja só, vamos pensar bem nesse aspecto aqui, ó, que a grande imprensa partiu para cima do presidente Lula. O PT virou as costas, infelizmente, para a mídia alternativa, né? Você não vê petista dando entrevista aí, por exemplo, no Brasil 247. Nem no ICL eles vão, que o ICL tem um alcance considerável, né? O Lula deu entrevista lá recentemente, mas nem lá eles aparecem. É incrível, né? Que falta de capacidade política, porque o Bolsonaro falava com a tropa dele o tempo todo nas redes sociais, gerava cortes e o pessoal, inclusive, até ganha um bom dinheiro, né? Os canais bolsonaristas faturam um bom dinheiro. Até esses mais neoliberais também. Os que ficam capengando, infelizmente, são os do campo progressista. Por isso a gente reforça, né? Manda uma contribuição aí, ajuda a gente, pô. Mas tá aí, né? A grande imprensa, que recebe aí toneladas de dinheiro do governo federal, partiu para cima. Olha só aqui essa postagem da Folha de São Paulo. Coluna do Vinícius Torres Freire, que diz o seguinte, ó. Mesmo que Bolsonaro filho evapore, Lula está perto de perder para qualquer um anti-Lula. Aí ele coloca, né, que a avaliação do Lula voltou a piorar com saldo de 11 pontos negativos. É negativa desde o início de 2024, de inflação de comida, pânico financeiro, campanha de mentiras da direita sobre o PIX. De resto, Lula colhe o que plantou na política econômica e na velhice do discurso. O problema é que não é velhice do discurso, né? É discurso necessário porque está falando em combater a fome, combater a miséria. Apesar do PT estar aí há muitos anos, nós ainda enfrentamos esse problema no Brasil e tem que ser combatido. E um governo de direita fecha as portas para o povão, né? Ele tira o Estado da população e pega todos os recursos do Estado e coloca somente nas mãos das pessoas mais ricas. Então é fechar hospitais, é cortar Bolsa Família, é fechar escolas públicas, fechar vagas em universidades, enfim, vai ser o caos. Mas como o Brasil enfrenta aí agora um problema do alto endividamento das famílias, muitos estão insatisfeitos com o governo por causa desse motivo, né? Então tem gente flertando com a desgraça. E o PT tem que agir logo, o governo tem que agir, se quiser se reeleger, né? Se quiser ficar mais 4 anos aí no governo, porque se não reagir vai perder a eleição, infelizmente essa é a realidade. Mas ainda há tempo, é totalmente possível reverter esse quadro. Aí a gente vem pra cá, um jornalista sensato e bom, mas de vez em quando dá umas escorregadas aí e publica umas coisas meio estranhas, né? Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo, ele disse o seguinte, ó: ao bloquear o lançamento de outras candidaturas no campo progressista, Lula pode ter criado uma armadilha para si mesmo. No cenário de hoje, todos os rivais tendem a pedir votos para Flávio Bolsonaro no segundo turno. O que não faz sentido, e eu creio que o Bernardo Melo Franco também acredita nisso, é o pessoal querer criar uma candidatura de esquerda para disputar com o Lula no primeiro turno, sendo que existe o risco real do Flávio Bolsonaro vencer e de qualquer jeito essa turma do campo de lá já vai se unificar em torno dele. Então é importante que o campo progressista, dessa vez, se una já no primeiro turno totalmente, né, em torno da candidatura do presidente Lula. Lembrando, tem que resolver o problema dos endividados. E tem que ter uma criatividade política também para ver se faz baixar o preço de itens básicos, né? Já baixou muita coisa, mas tem que baixar o preço da energia, tem que baixar o preço da carne, por exemplo. Baixou em relação ao que era no governo do Bolsonaro, mas ainda está pesando no bolso da população. Se tivesse mais barato, se a economia tivesse realmente melhor, tem índices aí que são positivos, mas a população não está percebendo esse negócio. Se o povão tivesse percebendo, se não tivesse esse autoendividamento, com certeza era provável que o Lula vencesse a eleição até no primeiro turno, mas a situação não está fácil. E aí a gente relembra, né, que em janeiro de 2024, quando o Lula anunciou
reinvestir, né, na construção de refinarias, e agora a gente vê a importância, então o Lula tem razão, tem que fazer refinarias mesmo, o jornal Estadão criticou. Olha só esse editorial deles. Isso é de 19 de janeiro de 2024. Tá aí, ó. Segundo eles, é o Brasil que não deveria ter voltado. Aí eles colocam, né? No momento em que nenhuma petroleira do mundo ouse investir em novas refinarias, Lula pretende apostar suas fichas na retomada das obras de Abreu e Lima, que é uma refinaria, nossa, ela é gigantesca e importantíssima para o Brasil, que precisa tanto, né? De óleo diesel, gasolina, enfim, derivados do petróleo. Aí eles colocaram que Lula pretende apostar as fichas na retomada das obras, né? Para reescrever o passado. Não, não é o passado, é o presente. Aí eu desci aqui, ó, e vou ler esse trecho, ó. Na ânsia de... eu coloquei destacado em vermelho. Ampliar investimentos e gerar empregos. O que é importante é ampliar investimentos e gerar empregos. Então, nisso, o Lula acertou, pelo menos na ânsia e na tentativa. Lula, em seus primeiros 2 mandatos, decidiu que faria da Petrobras um braço a serviço do governo para a execução de grandiloquentes e caríssimos planos para supostamente impulsionar o desenvolvimento nacional. Bom, o petróleo está ligado ao desenvolvimento nacional de qualquer país do planeta Terra. Tanto é que os Estados Unidos bombardeou a Venezuela e sequestrou o Maduro para poder meter a mão no petróleo da Venezuela, pô. Quem que não sabe disso? Hoje em dia até os bolsonaristas entendem que é assim que o jogo funciona. Vários projetos ambiciosos foram anunciados, como o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, as refinarias Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará, e a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. Quer dizer, o Estadão criticando investimento na indústria pesada, né, e extremamente necessária para o Brasil, porque precisa sim produzir petróleo, precisa sim ter, né, uma tecnologia nacional nesse sentido para não depender de importação, e o Estadão criticando. Aí a gente vem aqui, ó, a Federação Nacional de Combustíveis e Lubrificantes publicou na verdade, eles republicaram, né, uma nota do jornal o Globo que dizia o seguinte, ó: das 3 refinarias privatizadas por Bolsonaro, nenhuma opera em plena carga. Lembrando, né, isso foi publicado em 19 de agosto de 2024. Acredite, das 3 refinarias privatizadas no governo Bolsonaro em nome de uma maior concorrência no mercado de combustíveis, nenhuma opera em plena carga. A maior delas, a Baiana Mataripe, lembrando que a Bahia hoje tem um combustível mais caro do Brasil por culpa da privatização do Bolsonaro, chegou a operar em alguns períodos com metade da capacidade instalada. E tem cobrado em média gasolina e diesel cerca de 8% mais caro do que os da Petrobras. No gás de cozinha, os preços são até 40% maiores. Esse é o resultado das privatizações, da privatização defendida, por exemplo, pelo Estadão. E para finalizar, olha só, a Gleisi Hoffmann, ela que atua bem nas redes sociais, né? Os outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, os do PSOL até que eles são bem engajados, né? Mas tem outros aí que não gostam muito de redes sociais, eles também não gostam de financiar ninguém, né, que está nas redes sociais. É um erro que está custando caro, né? Se tivessem mais empenho em se fortalecer nas redes sociais, o Lula estaria numa situação melhor e até o PT estaria numa situação melhor. Esse antipetismo raivoso que existe hoje em dia já teria diminuído bastante, né? Se tivesse uma gestão de marca e utilizando sim as redes sociais para tentar amenizar esse antipetismo. Mas parece que os dirigentes não têm tanto interesse nisso. Mas veja só, a Gleisi, ela fez um comparativo, né, entre o ex-presidente Bolsonaro e o Lula em relação à crise e administração no preço dos combustíveis. E tem um vídeo bem interessante postado aqui, eu vou colocar ele agora, vamos lá. 2026. Aí. 2020. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. 2022. Guerra da Ucrânia. 2026. Guerra do Irã. 2 guerras e o mesmo resultado: aumento do combustível no mundo todo. Mas, no Brasil, com decisões de presidentes bem diferentes. Primeira coisa, Bolsonaro privatizou a BR Distribuidora e as refinarias, aumentando o preço. Isso tem que ser enfatizado na campanha eleitoral. Lula cancelou a compra de combustíveis em dólar, evitando mais aumentos no preço. O preço hoje é 60% a menos do que estaria se não tivesse feito essa mudança. Com Bolsonaro, a gasolina chegou a R$11. Lembra? Já Lula colocou a polícia na rua para combater os aumentos criminosos. Então nós estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados.
Foi uma boa medida que o presidente tomou. Infelizmente, isso ainda não reverteu a queda de popularidade dele, mas foi uma medida importante. Se não fosse isso, o preço dos combustíveis estaria muito mais caro. Nos Estados Unidos, o preço disparou. Tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. Os Bolsonaros são submissos a Trump e apoiam guerras absurdas. Making America Great Again. Lula sempre condenou a guerra. Lula é da paz. O mundo precisa de paz e não de guerra. Viu Mas o Brasil precisa de de bomba atômica, né? a diferença? Bom, viu a diferença? É importante isso aí, mas o recado que ficou e o ponto principal desse vídeo é que o PT não pode ficar confiando mais na grande imprensa e vai ter que criar uma estrutura própria, né? Para poder fazer o debate político e desmentir as mentiras da grande mídia na velocidade que precisam ser desmentidas, porque o pessoal vai pegar pesado contra o Lula. Já está sinalizado. Então, como todas as eleições, essa também vai ser uma eleição dura, difícil. O Flávio Bolsonaro é um candidato extremamente competitivo, mas não somente ele, qualquer outro, né, que disputar o segundo turno com o Lula, a margem vai ser muito pequena, porque é uma disputa, né, entre petismo e antipetismo, entre esquerda e direita, mas é preciso colocar o debate econômico no centro da discussão e mostrar para a população que a direita quer vender a Petrobras e isso vai fazer o preço dos combustíveis ficar ainda mais caro. E a esquerda, o Lula no caso, quer manter a Petrobras ainda, né, no Brasil em benefício, ainda que não é um benefício completo, mas em benefício do povo brasileiro. Se fizerem isso, existe uma chance muito grande aí do Lula vencer, porque tá difícil agora, o cenário não tá bom não, mas a coisa não está perdida ainda, é totalmente possível reverter, mas tem que entregar resultados, né? E apresentar proposta e conseguir fazer coisas interessantes para ganhar o apoio da população em mais 4 anos aí de governo, e um governo que de fato promova boas coisas. Esse é o canal A Voz do Cerrado, eu sou o Flávio Rezende, estamos aqui fazendo o bom debate. Quem quiser contribuir, aqui ó, tá aqui o QR Code, isso aqui é via Live Pix, você contribui, mandou uma mensagem e tem também o Pix, né? Manda aí, pixdocerrado@gmail.com, é muito importante a sua contribuição para a continuidade deste trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.